Oi gente, tudo certo? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um bolo extremamente rápido de fazer e bem saudável. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue dar continuidade a uma alimentação saudável porque acha que não vai dar tempo de produzir. Esse bolo tá aí pra mostrar pra vocês que é super rápido de fazer um bolinho saudável usando ingredientes que você provavelmente tem em casa e que você consegue colocar esse bolo como um lanche da tarde, como um pré-treino ou até para servir para as visitas no final de semana. Bora para a receita? Eu já deixei separado os ingredientes que a gente vai usar, mas no dia a dia eu nunca coloco nos potes, tá? Então pode ficar bem tranquilo na hora de fazer o teu bolo, vai pegando as coisas direto do armário e da geladeira e vai fazendo. A gente vai usar 3 ovos, bate ligeiramente esses ovos para se misturar a gema com a clara. Duas xícaras de açúcar. Eu costumo misturar açúcar mascavo e açúcar demerara, porque são os mais saudáveis que a gente tem. Mas se você preferir, pode fazer com açúcar branco. Eu não indico, porque a gente sabe que o açúcar branco não é muito saudável. Então, dê sempre preferência para os açúcares mais escuros, que vão pelo menos deixar um pouquinho de nutriente a mais no seu bolo, tá? Coloque todo o açúcar e mexa junto com os ovos. Eu vou tentar mexer com a mão direita, porque como eu sou canhota, acabo tapando um pouco a câmera pra vocês verem. É bem comum o açúcar mascavo, principalmente esses açúcares coloniais, virem com pedrinhas, ó, a pedrinha de açúcar mesmo. A gente pode tentar bater e desmanchar isso, ou então pode bater assim, grosseiramente, e manter essas bolinhas, porque fica um sabor bem legal quando elas estão ainda dentro do bolo, elas derretem um pouquinho e o açúcar se espalha, deixando o bolo ainda mais cremoso e molhadinho por dentro. Pode ver que criou uma camada assim, uma pasta bem fofinha, que é esse o ponto que você tem que fazer, com o açúcar e com os ovos. Feito isso, você coloca 3/4 de óleo. Esse óleo pode ser o óleo de canola, o óleo de girassol, o óleo de milho. Se você preferir, pode fazer com óleo de coco também. Mas eu prefiro usar o óleo de milho ou o óleo de canola, porque são mais práticos e a gente usa na cozinha do dia a dia também. E se você for usar o óleo de coco, presta bastante atenção para não ter sabor no seu óleo de coco, porque senão seu bolo vai ficar com gosto de coco. Mistura. Você vai sentir que a liga continua a mesma, mas agora mais pesada, porque o óleo pesa mais. Aqui eu vou usar 3 xícaras de farinha de arroz. É somente a farinha de arroz branca, mas você pode usar a farinha de arroz integral, você pode usar a farinha de trigo integral, ou então fazer meio a meio, trigo branco e trigo integral. Nós usamos a farinha de arroz porque aqui em casa temos um intolerante ao glúten, então todas as preparações que a gente faz são sempre com farinha de arroz. Coloque uma parcela da farinha, mexa com cuidado para não voar farinha por tudo. Você vai ver que a massa começou a ficar pesada e a farinha já tá fazendo com que ela não se incorpore mais tão facilmente. Agora é a hora de colocar leite.
eu tô usando leite de amêndoa, porque eu descobri que ele dá um sabor bem legal pro bolo e além de deixar o bolo, principalmente o de farinha de arroz, bem mais fofinho. Mas se você não tem intolerância, se você não tem o leite de amêndoa em casa, você pode usar o leite normal. Pode ser integral, desnatado ou sem. 1 xícara de leite é o que eu separei, mas vai depender da farinha que você tá usando. Então, sempre vai ser de 1 xícara de leite a 1,5 xícaras. Agora, eu vou incorporar o resto da farinha. E mexer de novo. Esse bolo você pode fazer usando a batedeira também, não tem problema. Vai até mais rápido do que fazer na mão. Mas uma coisa que você precisa tomar cuidado na hora de fazer um bolo sem glúten, principalmente na batedeira, é a velocidade que você coloca. Porque algumas farinhas, ou as misturas de farinha, elas já vêm com goma xantana. E às vezes a goma xantana, com a velocidade alta das pás da batedeira, fazem com que o bolo fique quente, fique aquecido. E a goma xantana começa a dar liga no bolo ainda cru. Então, não é legal colocar uma velocidade muito alta na batedeira se você for usar alguma coisa que tenha goma xantana. Coloque o resto do leite e mexa até incorporar novamente. Pode ver que ainda tem um pouquinho de leite se misturando, mas como a gente ainda vai colocar alguns ingredientes, você incorpora o restinho do leite junto com os demais ingredientes. O recheio que a gente vai usar no bolo é de maçã com canela. Eu já deixei picadinha a maçã, coloquei canela e botei no micro por 1,5 minutos. Aí ela já ficou um pouco assadinha e deu um caldinho também bem gostoso da canela. Esse recheio a gente já coloca aqui na massa do bolo. Lembrando que pode ser banana também, fica uma delícia. Separei 2 colheres de chia e 1 colher de gergelim. Incorpora bem isso a massa. Rapidinho. E praticamente está pronto o nosso bolo. O fermento é a última coisa que a gente coloca. Vai 1 colher bem cheia de sopa. Fermento incorporado à massa, hora de colocar na forma. Já deixei pronta a nossa forma, untada também com óleo e com farinha, tá? Sempre dessa forma, porque daí o bolo, com certeza, não vai grudar. Pré-aqueça o seu forno, em mais ou menos de 10 a 15 minutos, a 200 graus.
Esse bolo, ou qualquer bolo que eu costumo fazer, eu gosto de pré-aquecer o forno a 200 graus. Porque ele cozinha por completo e quase nunca queima. Mas já queimou. É isso aí. Bolo na forma. Hora de levar pro forno. Depois de mais ou menos 35 minutos, o nosso bolo ficou pronto. Aqui eu decorei ele com canela em pó, mas você pode colocar um pouquinho de açúcar também, mas sempre dando preferência pros mais integrais. Beleza? Os ingredientes que a gente utilizou vão estar na descrição aqui desse vídeo. E se esse vídeo fez sentido pra ti, você curtiu essa receita, deixa o seu joinha aqui embaixo e te inscreve no nosso canal. Até mais!